Olá, Nuski, tudo bem? O tema desta aula é os conflitos e tensões no continente americano. Vamos à aula? Apesar de ser um dos países com melhores índices sociais do mundo, o Canadá tem uma pendência política interna. A região de Quebec é uma antiga colônia da França que mantém até hoje a língua e as tradições francesas. Os habitantes dessa província reclamam de uma forte discriminação política e econômica, uma vez que são minoria em relação às províncias de origem inglesa. Em 1969, o francês tornou-se a língua oficial do país, ao lado do inglês. Durante a década de 1990, diversas solicitações levaram à realização de um plebiscito pela autonomia de Quebec. A autonomia foi rejeitada, porém, outros plebiscitos estão sendo organizados e podem levar ao surgimento de um novo país na América. Os Inuits habitam há 5.000 anos a região que hoje é parte do Canadá. Os primeiros contatos com os europeus foram feitos efetivamente em 1585 pela expedição de Martin Frobisher. Com a chegada dos europeus, os Inuits ficaram fora da formulação política que deu origem ao Canadá. Eles acabaram sendo usados como mão de obra para os exploradores de seus territórios e perderam sua autonomia. A partir dos anos 1970, os Inuits passaram a lutar pelos seus direitos e pela autonomia do seu território. Nunavut, que representa nossa terra no idioma Inuit. A província Inuit foi criada em 1999, onde até hoje o povo vem desenvolvendo uma economia sustentável, explorando de forma racional os recursos locais, como a oferta de peixes e de madeira. Ao mesmo tempo, os Inuits querem poder aproveitar dos avanços tecnológicos no mundo atual. No início do século XXI, a Colômbia atravessou a sua pior crise institucional. Desde meados de 1970, o esfacelamento da pequena produção rural, sem condições de competir com as grandes fazendas comerciais, estimulou a expansão do plantio de coca, utilizado na fabricação de cocaína, uma vez que a remuneração oferecida pelos narcotraficantes é muito superior aos ganhos obtidos com plantações de gêneros alimentícios e matérias-primas. O poder dos cartéis de tráfico tem crescido em escala vertiginosa, envolvendo grande parcela da sociedade colombiana. Nesse mesmo ritmo, milhares de colombianos vão sendo marginalizados pelo agravamento da situação econômica. Atuam no país alguns grupos revolucionários de linha socialista, aglutinam jovens excluídos da sociedade e pregam a luta armada como forma de alteração profunda da sociedade. Originalmente, inspiram-se na guerrilha cubana, comandada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Contudo, após décadas de luta, muitos perderam seus propósitos iniciais. Entre os grupos mais conhecidos destacam-se as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Seus guerrilheiros controlam uma porção do território a leste e são acusados pelas autoridades colombianas de forte ligação com o narcotráfico. A violência na Colômbia preocupa até mesmo o governo brasileiro, uma vez que a área de atuação da guerrilha e dos combates está próxima à fronteira brasileira, na região amazônica. Nesse sentido, o governo brasileiro vem estruturando projetos que visam também conter os riscos ao território nacional. O projeto CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, tem capacidade de monitorar essa região, observar e tentar prevenir a passagem de aviões do narcotráfico ou detectar desmatamentos. Por iniciativa dos Estados Unidos, foi implantado o Plano Colômbia. Tal plano prevê investimentos financeiros na região, além de treinamento ao exército colombiano por parte das forças militares dos Estados Unidos. O arquipélago das Malvinas localiza-se no Atlântico Sul, nas proximidades dos limites das águas territoriais da Argentina.
A região ocupada pelos britânicos, que a chamam de Falklands, desde o século XIX, tornou-se uma área de criação de ovinos para a produção de lã. De forma inesperada, em abril de 1982, o governo ditatorial militar argentino realizou uma invasão na ilha. A intenção era desviar a atenção da população argentina dos graves problemas econômicos e políticos pelos quais passava o país, por meio da tomada de um território há muito tempo reivindicado por essa nação. O conflito ocorreu sobre uma pequena parcela do território, localizada, porém, em uma região de clima muito frio, sob a forte influência das massas de ar geladas vindas do continente antártico. Isso exigia de ambas as partes uma preparação especial para a guerra. Não foi possível nenhum acordo diplomático. As tropas inglesas rumaram para o Atlântico Sul a fim de retomar as ilhas. Nos primeiros combates, era evidente a superioridade técnica e militar das tropas britânicas. Assim, apesar de violentos combates e centenas de mortos de ambos os lados, a Argentina foi derrotada. Inglaterra e Argentina romperam relações diplomáticas e a reaproximação tem sido feita de forma gradual. Um exemplo disso foram os acordos de exploração conjunta dos recursos petrolíferos das Malvinas, assinados em 1995 e em vigor até 2007, data em que os ingleses intensificaram o desejo de explorar o petróleo na região unilateralmente, de tal modo que iniciaram projetos e estudos para a concessão de áreas petrolíferas em águas profundas. O governo argentino manifestou-se contrário a isso, passando a exigir a posse das ilhas novamente, fato que gerou um novo foco de tensão mundial. Acredita-se que, tal qual na área de exploração do pré-sal no Brasil, nessa região, a menos de 500 quilômetros do litoral argentino, também haja um potencial de bilhões de barris de petróleo a serem explorados.